Seja bem-vindo à locadora. Sejam bem-vindos à locadora do Nicolas, a investigação ordenada e estacionada do audiovisual internacional. Eu sou Roberto Rudinet. Igualité. Igualité, fraternité, PSG, Dembélé, Mbappé. Eu sou o Roberto Rudinet e está começando mais um episódio de Locadora do Nicolas. É isso aí, Brasil, e é isso aí, você de casa. Mais um episódio que eu estou acompanhado. Estou acompanhado de uma dupla, né? Uma dupla de dois. E temos aqui comigo Pedro PJ Brandão. Como estamos, Pedro PJ Brandão? Tô percebendo que eu sou o único que distou aí da francofonia, né? Porque é Rodinei, JP. Tá faltando o meu aí. Pô, você é o Não pega PJ, legal. cara. PJ. Gostei. PJ. PJ. Aí, forte demais. E quem também está aqui comigo é JP Martins. JP Martins, tudo bem? O que você acha da Revolução Francesa? Porra, os caras se revolucionaram mesmo, né? É de perder a cabeça, né, bicho? Eu queria dizer que o nome aqui do programa, na verdade, é Le Magasin de Location de Vidéo de Nicolas. Caralho. Pega essa. Caralho. Foi longe, viu? Eu estou comendo um chocolatinho. Enquanto eu como meu chocolatinho, PJ vai explicar pra você, ouvinte. Talvez você, ouvinte, chegou agora. Tá confuso porque a gente tá pseudo falando francês? Você vai entender agora porque ele vai explicar o conceito dessa temporada do Locadora do Nicolas. Eu fico imaginando quem são as pessoas que caem como de paraquedas aqui na locadora do Nicolas, porque vai atrás de gente falando sobre o filme, entende? E aí uma pessoa vai lá, abre seu Cabernet Sauvignon, coloca na tacinha de vinho, vai beber e vai dizer: quero ouvir um podcast sobre um filme do Truffaut. Aí ele cai aqui nessa putaria, nesse cabaré, que é a locadora do Nicolas, né? A locadora do Nicolas é um podcast spin-off do podcast Nicolas. Podcast Nicolas é o podcast sobre os filmes do Nicolas Cage, mas como o cinema mundial comete o pecado de fazer filmes sem o Nicolas Cage, a gente criou um podcast à parte para poder falar sobre toda essa grande quantidade de filmes que cometem esse pecado. A locadora do Nicolas funciona por temporadas, e essa temporada que a gente está fazendo aqui para vocês agora está falando sobre os primeiros filmes da história de grandes cineastas do cinema. Grandes cineastas do cinema é foda, né? Grandes cineastas da história do cinema cinematográfico. Grande cineasta do futebol. É isso aí. Grandes cineastas, sei lá, do reality show. E o filme da vez é meu. Porque eu, mais uma vez falando com o novato que chegou aqui, o cara estava: meu irmão, preciso saber mais sobre François Truffaut. Vou procurar um podcast de garbo e elegância para isso. Aí chegou aqui, né? Quando o host rosteia, o host foi a pessoa que escolheu o filme. E o filme escolhido da vez foi o primeiro filme desse mano, desse tal de François Truffaut, que é o Os Incompreendidos. Eu vou começar falando do porquê que eu escolhi esse filme. Eu acho que a minha escolha de agora, ela segue uma lógica diferente das escolhas que nós fizemos até o presente momento. A gente optou por, né, primeiros filmes de diretores que nós já conhecíamos, já tínhamos uma história pregressa com eles, né? E aqui é o meu primeiro filme do Truffaut, cara. Olha só. E justamente a escolha dele e desse filme foi pra conhecer o cinema desse cara, que ele é tão importante. É engraçado, porque eu já li muita coisa sobre o Truffaut. Já li muitas não, né? Tô sendo pretencioso. Eu já li uma quantidade razoável de coisas sobre o Truffaut, sobre os filmes do Truffaut. É tanto que, mesmo sendo a primeira vez minha assistindo esse filme, tinha um certo ar de terreno comum já conhecido, porque eu já li textos debatendo o que ele faz aqui. Enfim, e também tem um quê de estudo, em minha opinião, né? Primeiro, curiosidade, porque se esse francês é tão conhecido, é tão perene na discussão sobre cinema, alguma coisa de certo ele fez, tá ligado? Se tem tanta gente estudando, se tem tanta gente referenciando, se tem tanta gente debatendo até o dia presente, é porque ele deixou uma marca. E uma marca que eu, particularmente, queria muito conhecer. E também tem um quê de estudo, né? Porque esse é um dos filmes basilares da Nouvelle Vague, que é um dos movimentos cinematográficos mais importantes da história do cinema. Surgiu ali na França com um bando de nerdola de cinema. Os nomes mais conhecidos são o próprio Truffaut e o Godard. E o Godard eu já vi algumas coisas, eu acho bem legal. E, enfim,
E é até interessante a gente pensar que existe ali um estigma do filme francês chato. E eu devo dizer que não achei. Eu sempre fico muito feliz quando eu assisto filmes clássicos e me toco que eles são clássicos. Por algum motivo. E muitas vezes esse motivo é porque eles são bem bons, pô. E é basicamente isso que eu tirei dos Incompreendidos. Mas agora eu quero perguntar para PJ Brandão se ele tem alguma história pregressa com o cinema francês, com Nouvelle Vague, com Truffaut e com esse filme. E também suas opiniões gerais, querido amigo. Não, cara, Truffaut, eu só comi da Cacau Show, nunca tinha assistido nada dele. Eu não sou muito de Nouvelle Vague, nunca, acho que eu não lembro de ter assistido algum filme, se eu assisti faz muito tempo. E cinema francês pra mim é uma coisa mais recente, assim. As comédias com Gérard Depardieu, a animação francesa, a gente assistiu Mars Express, a gente assistiu... Eu adoro Perdi Meu Corpo, já citei várias vezes aqui também no podcast do Nicolas e tal. Então eu sou pouquíssimo conhecedor mesmo da Nouvelle Vague, eu sou desconhecedorzíssimo. E sobre o filme, eu achei muito divertido, ao mesmo tempo me deixou muito pensativo, assim, porque a gente pode discutir um pouco mais no decorrer do programa, mas pra mim foi um grande Foucault para baixinhos, né? Porque é um filme sobre delinquência, é um filme sobre... ele engana, né? Porque ele se vende como um filme infantil, mas não é, pô. É um filme de drama pesado sobre uma criança aprendendo a se colocar no mundo, sendo que a cabeça dela tá toda lascada, né? Então é um filme bem, bem forte, assim. Achei um filme forte, com momentos fortes, com interações interessantes. Gosto dos personagens, acho os personagens interessantes. Grande parte deles eu acho cativante. As crianças todas são todas cativantes. Então, no final das contas, foi uma experiência bastante prazerosa. E você, JP Martins? Filme francês eu vi alguns, eu acho que nunca me aprofundei muito, nunca me foi um cinema que me despertou curiosidade, sinceramente. Eu tinha visto um filme do Truffaut, curiosamente o filme não francês dele, que é o Fahrenheit 451. Na época que eu li o livro do Fahrenheit 451, onde lá em 2014, mais ou menos, eu fiquei interessado de saber se tinha um filme daquilo, e tinha. É um filme dos anos 60, e eu assisti e eu achei muito paia. E aparentemente o mundo acha paia, não sou só eu que achei muito paia aquele filme. O Truffaut brigou com o ator principal, foi uma doideira, ele se traumatizou, nunca mais fez um filme sem ser em francês, então daí você tira o nível, né? E sobre esse aqui, cara, sinceramente, eu não saquei ele. Terminei com minha cara em uma expressão muito parecida com um ponto de interrogação. Botou a mãozinha no queixo, pelo menos assim, tipo, fiquei assim, mas sem saber pra onde ir, entendeu? Uhum. Mas aí, cara, vocês vão me ensinar aqui. Que nem a juventude francesa, JP, que não sabe pô. pra onde ir, entendeu? Olha Você aí, saiu olha aí, confuso olha que nem você saiu confuso que nem um menino em tenra idade. Jovem na França não vai dar certo. Exatamente. Exatamente. O jovem lá na França não é levado a sério. Eu vejo na TV o que eles falam com o Truffaut e não é sério. Essa frase é de Chorão ou de Foucault? Fica aí o questionamento pra você, ouvinte. Cara, eu falei, mas não deu a sinopse. Eu vou chamar essa responsa pra mim. E os Incompreendidos vai contar a história do Doinel, Antoine Doinel. Acho que é assim que fala o nome dele. Ele é um Antoine. menino malino, né? E é um filme bem episódico, eu acho. A gente vai vendo as aventuras dele, tendo que lidar com a escola, tendo que lidar com os pais e tendo que lidar com todo esse contexto que ele tá envolto, né? Tanto da relação dele com os pais, a relação dele com o estudo, a relação dele com os amigos e a relação dele com a cidade. Uma coisa que eu gosto muito desse filme é como a Paris é, de certa forma, um personagem, mas não é Paris A, é Paris B, sabe? Eu acho que a ceninha inicial denota muito isso, né? Tipo, a câmera vai passeando pelas ruas de Paris mostrando a Torre Eiffel, mas não no glamour, né, que tem, meu Deus, que coisa bela, pararé pererê, não, a câmera está na rua, a gente vê ela escondida ali, os prédios meio que engolindo a Torre Eiffel, a câmera mostrando muitos prédios, muitos telhados, então acho que ali já vai denotar que a gente vai ver um Paris do chão, sabe? Das ruas, da sujeira, das pessoas andando para um lado e para o outro, não longe um pouco do glamour que a cidade transpassa, né? Quase que dessa visão estereotipada que a gente tem do que é Paris, principalmente no cinema. E eu acho que isso também casa muito com o próprio Truffaut, né, cara? Que esse filme ele é meio que uma semi-biografia.
basicamente. Tem muito da história de vida dele ali dentro, né? Então, se a gente vê esse menino perdido, de certa forma, a gente está vendo ele perdido ali também, né? Ele olhando para a própria infância, ele olhando para a própria confusão que era a cabeça dele no passado, e ele se expondo, de certa forma, expondo essa cidade que abraçou, e expondo essa cidade, né? Essas ruas por onde ele próprio transitou tal hora. Então, eu queria primeiro perguntar, antes da gente entrar em personagens e até na própria trama, apropriadamente, eu queria perguntar pra vocês o que é que o ambiente dessa Paris trouxe pra vocês, né? Porque, sei lá, a gente já viu isso aqui, a gente já viu esse Paris várias e várias vezes. Cinema, TV, etc e tal. Mas, nesse filme aqui, o que os ambientes contaram pra vocês? Primeiro que chama atenção é o apartamento do Antoine, Isso. que é um muquifo, simplesmente. É um menino que vive na pobreza, né? E acho que isso é o que muito justifica o que acontece no filme, né? Porque menino rico não acontece aquelas coisas. E é muito assim, é muito filme de rua, né? É um filme que se passa todo em lugares insalubres. Não, mas de certa forma né? É inóspito também, né? Enfim. Ele tá sempre em fábricas e em rua de noite e na delegacia e na Fundação Casa. Uhum. É só os lugares que você não quer ver na cidade, entendeu? É os lugares que não são turísticos. É a vida de uma pessoa lascada, basicamente. Uhum. Quando eu falei brincando no começo da nossa conversa que eu achava que, assim, né, tipo, Foucault para baixinhos, não é brincadeira, assim, porque essa história do Foucault, do biopoder, do controle sobre os corpos, dos lugares que são opressivos, né? Os lugares de negação, como ele fala, esse filme tem muito disso. Basicamente, grande parte do filme se passa em dois lugares que são sinônimos de repressão pro Antoine, que é a casa dele, que é muito pequena, muito apertada, e a sala de aula, que também é muito violenta, né? Com um professor violento, que trata os meninos de forma violenta, e o Antoine em especial, né? Ele é um bode expiatório de muitos ataques no decorrer do filme. Então, esses dois espaços são os espaços de mais repressão do coitado do menino, né? Então, você consegue perceber que o corpo dele se diverte quando ele tá no meio da rua, correndo de um lado pro outro, gazeando aula, né? Até falei aqui que quase a metade inicial do filme é um curtindo a vida atrofado, né? Porque é basicamente ele gazeando aula com o René, que é outro menino que é um poço de simpatia, muito simpático. Cara, esse menino nasceu pra brilhar, tá ligado? Total, assim, ele tem muito futuro, né? Nem sei se teve, pra ser sério, o filme já tem mais de 70 anos. Né? E aí é bem legal, assim, ver como nesses lugares de espaço aberto, o Antoine, ele pode ser criança. Porque grande parte do tempo ele é empurrado pra ficar dentro de um quarto minúsculo, de um apartamento minúsculo, né? Lidando com as coisinhas de criança dele, né? Num mundo de adultos que tratam ele com uma certa violência. E na escola, né? Que também é sinônimo de violência pra ele. Então, no resto do canto, ele tá pulando de um canto pro outro, correndo de um lado pro outro, tá brincando, tá fazendo parte de um brinquedo que parece um brinquedo de circo lá, tá hora girando, né? Enfim, ele é criança quando ele não tá nesses lugares. O problema é que a vida dele obriga ele a ficar nesses dois lugares o tempo inteiro. E lugares onde ele não tem querer de maneira alguma, né? Ele tem que fazer o que mandam nele. O tempo todo. E o menino vai coringando. Exatamente. E é engraçado porque, como tu falou, Jota, mais pro final do filme ele vai pra uma Fundação Casa, né? Uhum. E é muito interessante ver como na Fundação Casa ele tem mais liberdade. O quarto dele é muito maior. A cela onde ele fica é extremamente maior do que o quarto dele. E ele tem atividades ao ar livre. Olha que doido, né? Coisa que na escola dele era... E à beira do mar, né? Na beira-mar, assim. Então é super interessante ver como parece que até as coisas que ele quer são entregues a ele de uma forma deprimente, triste, né? Com violência. Cara, é curioso, PJ, também, que você disse que é um filme pesado, que existe toda uma série de violências que esse menino passa, né? Violências físicas, né? Ele é agredido, violências psicológicas, do jeito que a galera desconsidera ele enquanto ser humano, né? Tem muito isso, essa discussão sobre como a gente lida com crianças, né? Que a criança é uma parada estranha porque é um ser humano que a gente trata como não um ser humano várias vezes, como um ser sem agência. É uma questão muito curiosa de como a gente lida com essas pessoas que ainda não são pessoas, que ainda não são pessoas, ainda são semi-pessoas. E às vezes a gente tá cobrando que elas sejam, mesmo que elas não possam ser.
né? E obviamente existe um recorte de classe aí que às vezes essa criança não pode ser uma criança. Ela tem que ser um adulto precoce. Ela não é uma criança, ela é um mini adulto. Mas mesmo assim, como a gente vê o filme pelos olhos do Antoine, eu acho muito interessante de como tudo isso é abordado. Porque apesar de ser um filme com muita carga dramática, ele também é um filme que ele tem uma certa leveza, né? Ele tem um humorzinho ali, porque afinal de contas a gente tá lidando com uma criança que quer brincar, quer se divertir. Que nem tu falou, quando ele tá em ambientes abertos, na rua, ou então ele tá só com o parceirinho de crimes dele, que eu esqueci o nome dele, como é que é o nome dele? René. O René, que é um... Cara, esse personagem é maravilhoso, do jeito que ele é a pessoa mais de boa E é do um menino mundo. carinhoso, né, cara? Cuida do Antoine, leva o Antoine pra casa pra, tipo, divide o jantar, empresta sofá, vai na Fundação Casa lá, levar... Enfim, ele é um amigo, brother. Ele é um amigo, tá ligado? Ele é um amigo, isso é foda. É que nem você falou, é o único espaço de carinho que ele tem, né? Que a relação deles com os pais, depois eu quero falar mais. Apesar de tudo isso, ainda há um espaço pra leveza. E às vezes até pra uma certa malícia do Antoine e dos coleguinhas, né? Pô, o comecinho deles passando a revistinha de mão em mão, e a câmera acompanhando, né, cada um. Cara, é muito bom, tá ligado? Você vê que eles estão maquinando aquilo ali em conjunto. E é muito legal, sempre que tem muito pivete junto, eles estão fazendo alguma coisa, né? Tem muito a questão do plano conjunto, que são vários personagens compartilhando o mesmo plano. Inclusive essa primeira ceninha, né? Que é eles na sala de aula, é maravilhosa do jeito que tudo é enquadrado. Todos eles estão escrevendo, fazendo a mesma coisa, mas ao mesmo tempo todos eles estão fazendo coisas diferentes, né? Eles estão encarando aquilo de uma forma diferente. Todo personagemzinho tem uma coisinha ali pra fazer, tem uma característicazinha própria. Apesar dele não ter uma fala, ele tem uma coisinha ali em cena. E até curioso porque todos os pivetes da sala, pelo que eu li, eles foram pivetes que estavam na seletiva pra ser o Antoine, tá ligado? Eles acabaram virando os coleguinhas deles de sala. Enfim, aí eu acho muito legal, né, como o filme trabalha esse aspecto do lúdico, da criança encarando o mundo de forma lúdica, só que muitas vezes esse lúdico tá sendo entrecortado pela realidade dura da vida. Você vê que é um personagem que ainda não sabe lidar com tudo que tá acontecendo. E eu acho que a relação dele com os pais é isso. É muito conflituosa, porque, sabe, existem momentos de carinho, mas também existem momentos de completo abandono. E você nota que ele fica confuso se a minha casa é um espaço de acolhimento, né? Em certo momento de acolhimento, e do nada vira um espaço de total opressão. Então você nota que ele fica confuso de como agir, de como encarar todas essas questões que são complexas demais para um pivete que só queria estar brincando, sabe? E vocês aí, como é que vocês observam a relação dele com os pais e também com os outros amiguinhos? Mesmo jeito que o Antônio fica confuso, eu também fiquei confuso, mas no sentido assim, eu não tava vendo as interações dos pais dele com ele como tão pesadas como o filme vende, entendeu? Eu fiquei assim, mas por que esse menino tá fazendo isso? Por que ele tá, tipo assim, reagindo tanto por pouca coisa? E aí, assim, não sei. Eu não sei se é uma insensitividade minha ou o que é, mas assim, pra mim, me pareceu que não tava acontecendo tanta coisa assim pra ele ficar tão revoltado, entendeu? O que eu percebi é que a gente pega a história do Antoine quando ele tá fazendo as delinquências, mas a gente vai entender o porquê que ele faz isso lá no final, naquela conversa com a psicóloga. Vem toda a ideia de que a mãe dele não gostava dele, que ele ficou até um tempo com a avó, roubou a avó, saca? Então, assim, parece que a gente é levado a entender no filme que ele é um personagem que ele é problemático por ser problemático, mas mais pro fim do filme a gente vai perceber, na verdade, que aquela criança tem um passado, a gente só não teve acesso a ele. E esse passado é uma merda, cara, porque a criança é meio fodida da cabeça desde que nasceu. A mãe não queria ele, né? Ela teve antes do casamento, e aí ele foi ser cuidado com a avó, e a mãe fala que não queria ter tido ele, sabe? Isso fica na cabeça da criança. Eu percebi muito isso no momento em que ele pega a mãe traindo o pai, sabe? Tipo, ele não vai ter o ímpeto de expor a mãe, mas também tá com o pai. Ele não sabe o que fazer. Eu mesmo, tu falou, JP, que tu ficou confuso? Eu também fiquei confuso. Aquela cena, por exemplo, que ele acende uma vela pro Balzac, né? Pô, aquilo ali é foda. É foda, é foda. E aí, no filme inteiro, qual é a dinâmica paterna e materna? A mãe é a megera, o pai é gente boa. Naquele momento, o pai fica É o puto contrário. e a mãe salva, e eles vão pro cinema.
e vira o sentimento da cena que eu não consegui entender. Então eu acho que o Antoine é confuso porque a própria relação dele, do pai com ele, da mãe com ele, é uma relação confusa. Os pais não sabem o que querem com ele. Não sabem o que esperar dele, não sabem o que fazer dele. E isso em nenhum momento é explicado, e que bom que não é, né? Porque a gente delibera sobre. Mas é isso, é uma dinâmica familiar muito fodida. Todos eles, né? Todos eles. Você percebe ali que tá todo mundo aprendendo a ser pai, mãe, filho e aprendendo muito mal, né? São todos alunos muito horríveis. Cara, eu acho que é muito porque a gente tá acompanhando essa história pelos olhos dele, né? E se é confuso pra gente, também é confuso pra ele. Uhum. Isso. Pra mim ficou muito patente que ele mesmo não entende o papel dele naquela família. Em um momento, o pai dele é um cara legal com ele. No outro, ele é recebido com uma certa violência. Ele tá sendo enviado pro reformatório do nada, tá ligado? Pelo próprio pai, Exatamente. né, brother? É. Porque o lance pra mim é que todos os adultos olham pra ele quase que como se ele fosse um estorvo, tá ligado? Uhum. Tipo assim, ele ocupa um quarto minúsculo, mas que atrapalha os pais de abrir a porta, entendeu? Uhum. Ele é encarado como um estorvo a maior parte do tempo. Ele recebe gotículas de carinho aqui e ali, mas a maior parte do tempo ele só está ali, entendeu? E é isso para os pais, é isso para os professores. Eu acho a única pessoa que trata ele com afeto é o amigo, o René. Mas na maior parte do tempo, parece que todas aquelas pessoas não olham pra ele, suportam a presença dele, né? Só que ao mesmo tempo essas pessoas também são a fonte de afeto que ele tem. Então ele fica confuso, ele não sabe como interpretar aquilo. Então muitas vezes ele também passa a se enxergar como esse estorvo e ele, se eu sou um estorvo é melhor sair daqui, né? É melhor tentar viver a minha vida. É basicamente isso que eu tirei, né? Dessa questão. E é engraçado hoje que tu falou sobre a questão da leveza da infância, eu faço um paralelo, porque a gente tá falando de um filme bem qualquer coisa, né? Vamos falar de arte agora, né? É do filme mais foda que a gente já viu nesse podcast, que é o Paddington 2, né? Sim, esse é... Aí a gente tá falando de obra de arte, né? Estamos lá em cima no nível. Eu lembro de falar contigo sobre isso, como o Paddington ele é um personagem ingênuo, e eu acho que o Antônio é a mesma coisa. Da mesma forma que tu fala aí que ele diz, se eu sou um estorvo, eu vou fugir de casa e vou fazer minha própria vida. Só que não passa pela cabeça da criança de que pra fugir de casa, no outro dia ela não deveria ir pra escola. E ele vai, sabe? Tipo, eu vou fugir de casa, eu saí de casa, e mais amanhã eu tenho que ir pra escola. Tipo, ele não consegue fazer o raciocínio completo porque é uma criança, ele precisa ir pra escola. Então ele dorme fora de casa, volta pra escola, e é óbvio que os pais dele vão ver lá, onde ele tá, né? Ele mata a mãe. Ele mata a mãe na conversa com o professor, né? E, tipo, aí acho que é o único momento que o professor se compadece dele por um minuto, só que é mentira, né? E é engraçado, né? Porque por que ele tá matando a mãe, né? E aí a gente lembra que cenas alguns minutos antes no filme, algumas horas antes na cronologia, ele pegou a mãe traindo para o pai que ele adora, né? Ele adora o pai e a mãe tava traindo o pai dele. Então, na mentira, ele solta o impulso ali de querer matar a mãe, né? De tanta raiva que ele tá sentindo, assim, que ele sequer consegue compreender. Enfim, é interessantíssimo, assim, é um filme pra se retornar várias vezes, cara, eu acho. Porque tem tanta coisa interessante, essa questão que tu falou, Rudy, do quarto ser minúsculo, ser muito incômodo pro Antoine, e ainda assim, ele ser um quarto que incomoda os pais de irem e virem, é muito simbólico, né? Eu não tinha parado pra pensar nisso, então acho que o filme tem quarto, vários... É um corredor. É um corredor, é onde que liga pra cozinha, então assim, é legal, assim, é um filme que eu acho que toda vez que a gente olha um pedacinho dele, tem uma coisa que significa uma coisa a mais do que a gente tá conseguindo ver. E esse pivete, cara, ele engole esse filme de... O Antoine? Aham. Atorzão, pô. Cara, é maravilhoso. Inclusive, é uma parceria, né, dele com o Truffaut. Ele fez mais de uns 4, 5 filmes com o Truffaut, inclusive, que são meio que... E é sempre o Antoine, né? Tipo, o Antoine... É sempre a história do Antoine. Daí de criança até de adulto. Ele é o mesmo personagem. É o mesmo personagem. Caralho, não sabe não. É o Antoine no Antoine Verso. No Antoine Verso, pô. E tem essa questão da semi-biografia, né? Do cinema. Afinal de contas, a gente tá vendo o Truffaut, que era um cara que escrevia e pensava sobre cinema pela primeira vez aqui, produzindo arte de qual tanto tempo ele pensou e refletiu e escreveu sobre, né? O filme é dedicado ao André Pequenobar, o André Bazin, né? Bazin. Pelo amor de Deus. É o André Bazin, pô. André Bazinga. André Bazinga, Quebrou, JP, quebrou. O besteira. Igualité, Meu frase Deus. interjetei, quebrou JP. É.
que foi uma espécie de mentor, né, pro Truffaut. Acho que tanto pra ele quanto pro Godard, né? Ele foi editor da Cachet du Cinema, que existe até hoje, que era uma revista dedicada à crítica cinematográfica. Inclusive tem o livro dele que eu quero muito ter, inclusive, Vini, se você quiser me dar de presente, você me dá, que é aquele O Que é Cinema, do André Bazin, que é um compilado de textos dele, né? E esse filme é dedicado a ele. E tem o Antoine assistindo o filme com a família, que é um dos momentos que ele está mais feliz e mais eufórico, que é quando eles entram, que é quando eles vão ao cinema, né? E eu acho que é um significado nada implícito do que o Truffaut tá fazendo aqui, né? O cinema, que, pelo menos na minha interpretação, o cinema que é o objeto de paixão e que ocupou tanto tempo a cabeça desse cara, desde a infância, né? Talvez a paixão pelo cinema surgiu ali, nesses cineminhas onde ele ia com a família, etc e tal. Agora ele é a pessoa que está produzindo essa arte, né? Ele está colocando em prática, de certa forma. Eu acho muito bonito, cara, né? Essa questão, né? Quase metalinguística dele estar olhando para si por meio de um filme, que é aquilo que ele refletiu tanto, está demonstrando o amor que ele sente por isso na figura do Antoine, que de certa forma é um espelho dele próprio, né? Tipo assim, o Antoine está feliz vendo o filme, assim como o Truffaut devia estar feliz com a camerinha filmando todo mundo, saca? Uhum. E a fotografia do filme é bem interessante, né? Porque ela é muito... Eu não acho ela inventiva, mas ela é muito acertada, sabe? Os movimentos de câmeras todos são tão impactantes. A gente tem umas cenas, por exemplo, do plano conjunto que tu falou, Rude, das crianças com o professor de educação física no meio da rua e aos poucos elas vão se dispersando, né? E acho que ele deve estar gravando aquilo de cima de um prédio, coisa do tipo. É tudo tão bem feito, cara. É tudo tão bonitinho, sabe? Tudo bem enquadrado. As crianças fugindo, é tudo engraçado naquela cena. Ele realmente é muito futuro, Truffaut ali. Fico impressionado como tem tanta gente, cara, nos quadros, tá ligado? São quadros muito cheios. E o filme brinca com isso pra caramba, né? A gente vê muitos planos, assim, do Antoine andando pela rua com o René, ele cruzando várias e várias e várias pessoas, carro passando pra tudo quanto era lado, meu amigo. Eu ficava morrendo de medo, ó, macho. Os macho. meninos correndo. Cachorro na rua, pessoa andando pra um lado, pro outro. Então, sempre tem muita coisa pra você ver em tela. E nos momentos onde ele está só, que a câmera foca na carinha dele, é aquele momento onde a emoção te pega, né? E essa questão do movimento, eu acho muito legal, justamente na cena onde ele pega a mãe dele e traindo o pai dele, né? Que você tem a cena deles andando pela rua, acho que eles estão saindo do parquinho ali, né? E tem um plano bem aberto da mãe com o amante, e eles estão chegando assim, né? Ao longe, até chegar um do ladinho do outro e ter o encontro, né? Você vê todo o caminho que eles percorrem até se encontrar nesse ponto comum. E tu, Jota, nesse aspecto imagético desse filme preto e branco? Eu gosto como a fotografia dele é bem soltinha. Eu não sei porquê, eu imagino um filme preto e branco, eu vejo aquela coisa paradona, né? Mas também é uma limitação de ver muito filme americano, que naquela época eu acho que realmente era meio que isso mesmo. Talvez não tudo, né? Mas o mais mainstream eu acho que era. E esse a câmera é bem soltinha, tá sempre andando, tá sempre em movimento. Eu gosto muito, assim. Muito movimento lateral, né, Jota? Tipo, ela parece girar no próprio eixo pra direita pra esquerda, depois vai da esquerda pra direita. Pô, aquela cena do parque, que tá dentro do brinquedo, a câmera, ao mesmo tempo que também tá fora, e mostra os dois lados, é muito bom, pô, é muito bom. O menino se pendurando na parede com a gravidade, gravidade coisada lá, muito bom. E tem outros momentos assim, tem diversos momentos assim. Inclusive a cena final, o frame final, né, é uma cena muito bonita. Que ele na frente do oceano. É isso, tem uns momentos do filme que parece que eles querem colocar o Antoine como um pequeno ser diante da grandiosidade das coisas, né? Tem aquela cena que ele tá correndo com o René, que a gente vê Paris lá embaixo, bicho, eles estão numa área alta, assim, da cidade, e essa cena dele correndo pra praia, enquanto a gente vê toda a orla, assim, né, a orla de prédio, né, mas toda a faixa de areia, meu Deus, é tão bonito, cara. É impressionante, bonito demais, demais, demais. Pô, cara, e a ceninha dele quando ele vai pra delegacia, que a gente vê ele atrás das grades. Pô, muito bom. Vem da cidade toda indo embora, enquanto ele tá lá no camburão. Exatamente, cara. E ele vai se distanciando da gente também, e ele tá chorando. Cara, aquilo ali deu uma dorzinha em meu coração. Pensei, ele é apenas uma criança, cara.
Para com isso. Deixa ele em É, paz. é o tipo da coisa, bicho, que se eu fosse. Tipo assim, se eu fosse cineasta, eu acho que eu faria filmes e diria, pô, quero enquadramento igual aquele do Truffaut no Pô. Os Incompreendidos, pô, porque tem muita cena bonita, cara, tem muito enquadramento inventivo, assim, não sei, é realmente um filme que eu não esperava que eu fosse ser tão arrebatado por ele, imageticamente falando. Cara, eu queria só falar um pouco mais desse segmento final, que é quando o Antoine... Ele vai cometendo... Em resumo, por 20. Ele vai cometendo vários crimezinhos, até que ele faz um crime que é um pouco maiorzinho, e ele vai preso, né? Vai pra Fundação Casa, igual o JP falou. E a primeira coisa que é legal é que, tipo assim, ele está preso, né? Fundação Casa, ele vai ser corrigido. FEBEM, pra quem não sabe, é FEBEM. É, pois é. E, tipo assim, o que ele tá fazendo lá não é nada diferente do que ele fazia na escola, tá ligado? Nada. E aí, Aí por isso que eu falo focou que mais uma Foucault, vez exato, a vigiar e piança. punir. Vigiar e punir, é exatamente isso. Ele fala, né, o Foucault, que ele fala que a escola é um formador da fábrica e da prisão, é a mesma coisa. Se E- tem Foucault. Não tem como, pô, não tem como. Tem que de como era vigiar e punir, né? Mesma coisa, ele faz a mesma coisa na escola que ele faz no reformatório, e ambos ele tá infeliz, né? Porque ele não pode usufruir, né? Uhum. Eu gosto como é nada sutil. No comecinho lá desse momento reformatório, aparece, tem crianças muito pequenininhas lá, elas estão meio que jogando a bolinha. Aí aparece um cara e coloca elas num cercadinho. Uma brother. jaula, uma gaiola. Numa jaula. Muito forte. Tá de sacanagem, bicho. Mas enfim, e tem essa questão, né, cara, da rebeldia como um momento de catarse pra eles, né, que é meio que o Antoine tava vivendo, que ele vê um moleque que fugiu e foi capturado, os colegas dele ficam questionando, né, pô, não sei o que, os tiras são idiotas, esse tipo de coisa. Aí no final a conclusão que eles chegam é tipo, velho, pelo menos ele se divertiu por uns 3 dias, né, ele viveu a vida. É muito legal essa questão. E tem, pô, a cena com a psicóloga. É forte. Aquilo ali é doideira, cara. Aquilo ali É forte. É é intenso. forte, é foda, é intenso. E depois a conversa com a mãe, né? Que acho que vem logo em seguida disso, que é outro momento de cortar o coração. E pra acabar de, sabe, terminar tudo, tem meio que o amigo dele tentando falar com ele, a galera não deixando, ele só conseguindo trocar olhares pela porta. Bicho, aquilo ali é foda, tá ligado? A única pessoa que de fato tratou ele com carinho, tratou ele como igual, está apartada dele. Então eu fiquei tocado. Sentindo sentimentos. Vocês sentiram os sentimentos? Ou foi só eu? Eu quero saber. Você sentiu os sentimentos não, né, JP? Não, eu tava muito confuso pra, pra sentir muita coisa. Como realmente eu tava achando. Eu estava sem entender os motivos do personagem. Então eu fiquei meio assim, pô, legal, entendi, saquei. Na verdade, eu não saquei nada. E você, PJ? Teve sentimentos sentidos? Demais, bicho. O René é o poço de carisma, né? Criança mais fofa do universo, assim. E malaca, né, bicho? Pivete malaca da peste. Mas é isso. E, assim, eu gosto muito daquela cena final, cara, porque em algum momento do filme ele fala que ele nunca viu o mar, né? Ele nunca foi à praia. E aí é legal como é o reformatório que coloca ele mais perto da praia, ele precisa novamente fugir pra poder tocar a água do mar, assim. Então realmente é um filme decente, assim, como eu falei. É o tipo da coisa que se eu ver mais umas 2 ou 3 vezes, eu vou ver coisa que eu não tinha visto nessa primeira vez, porque ele é um filme, apesar de parecer muito cru, né, dessa coisa da novela vaga, ele tem uns simbolismos, assim, umas coisinhas bem bonitas, assim, que saltam aos olhos. Ainda mais essa questão da infância, né, como ele explica a infância, a adolescência, é bonito demais. Bonito. E é legal que ele termina assim, em frente ao mar, né? Que é coisa que ele nunca tinha visto, que ele queria muito ver, e que é literalmente quase infinito, né? Tipo assim, são as possibilidades da vida dele na frente dele tá o mar. Vai, navega aí. Uhum. Exato. Mais uma vez, pontou naquela questão que eu falei, né? A catarse vindo da rebeldia. Ele passou o filme todo se rebelando de alguma forma, e no final, o último ato de rebeldia dele que o filme nos mostra foi o que presenteou ele finalmente vendo o mar, que ele tanto adorava. Inclusive, né, falando em movimentos cinematográficos, né, o outro filme marcante de movimento cinematográfico que a gente viu aqui também acabou com esse simbolismo com o mar, né, que foi o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Uhum. Que também tem uma cena de um caba correndo por vários minutos. Exatamente. Sem corte. E também foi um filme que eu achei que precisava estudar mais 10 anos pra entender. Vemos paralelos aí. JP, você disse que acha que precisa estudar para conceber o filme, mas você precisa estudar para dar notas a ele?
Cara, eu acho que a nota, se você estudar, você tá levando a sério demais a nota. Então já tá errado. É verdade. O negócio Exatamente. o negócio é dar com sentimento e maldade no coração. Exatamente. Exatamente. É sobre isso. Vamos dar notas para esse filme nesse exato momento. Lembrando que, meu irmão, Truffaut pode ser o que for. Foucault também. Novela vague os caralho. Mas não tem Nicolas Cage. Se não tem Nicolas Cage, tá vacilando. E se Verdade. tá vacilando, vai tomar a penalidade perene nesse podcast, que é de 1 ponto a menos. Por isso que nossa nota é apenas de 1 a 9. JP Martins, vamos começar por você. Sua nota para este filme. Truffaut, um rapaz aí de muito futuro, né? Aparentemente, né? Nunca vi mais nada além do filme ruim dele. Mas, eu dou 5 aí. Porque não foi pra mim. Eu confio que eu gostaria de outros filmes dele. Eu confio que eu gostaria das comédias românticas dele. Porque eu sei que ele tem. E eu sou mais um básico desse jeito. Então, boto fé. PJ Brandão? Eu dou um 7,5, cara. Gostei pra caramba do filme, achei divertido. E repito, acho que é o tipo da coisa que eu gostaria de algum momento. Eu não vou assistir pelas minhas próprias vontades, né? Mas um dia, caso role aí um cineclube, um rolê desse tipo, eu vou topar assistir, porque eu acho que rende novas assistiduras. 7,5. Foda, muito bom. Primeira coisa que eu acho curioso é que o Foucault, né, tem essa questão do cinema francês e papapá. Ficou o Mas Truffaut. o Truffaut, ele era muito fã de Hollywood, cara. Ele era meio que fanboy do Hitchcock, né? É tanto que eu tenho um livrinho aqui, que é a entrevista dele com o Hitchcock e tudo. E é muito curioso que ele era muito fã de Hollywood. Ele foi uma das cabeças da Nouvelle Vague. E meio que a contra-resposta americana para o sucesso da Nouvelle Vague foi a nova Hollywood. Que aí veio vários nomes que a gente conhece, né? George Lucas com Star Wars, Scorsese, Francis O Ford blockbuster, né? Coppola, né? O blockbuster começou a surgir como uma resposta à Nouvelle Vague, né? Que trazia temas... Trazia uma liberdade maior para o autor, eram histórias mais cruas, esse tipo de coisa, que possibilitou maior liberdade para esses jovens diretores da época, né? Que era o Scorsese, essa galerinha toda aí, né? Então, meio que ele era fã de Hollywood e o movimento que ele encabeçou trouxe uma mudança na própria Hollywood que ele era tão fã. E outra coisa que eu queria pontuar é que como o futebol francês melhorou, né não? Ô, Que racha tenebroso o Antoine tava jogando, parceiro. Quem podia imaginar que Dembélé, Mbappé, doer. Olise estariam desfilando um belo futebol hoje em dia? Não, nem se compara a outra Antoine, que é a Antoine Griezmann, né? Não é? Pois Nem é. se compara. Eu quero destacar que esse episódio foi gravado antes da Copa de 2026. Então, pode ter uma validade aí nesse podcast. Pode, verdade. Aí é foda. Mas enfim, eu não dei minha nota, não, esqueci, pô. Esqueceu. Eu gostei pra caramba, meu irmão. Eu gostei mais do que eu pensei que ia gostar. Eu pensei que minhas expectativas, né? Tudo. Cinema francês, novela vaga, intelectualismo, tênis verde. E, pô, é um filme muito legal. Apesar dele tratar de temas sensíveis, de ter uma carga emocional muito grande, mas ele brinca muito, né? Ele tem um ar lúdico, principalmente no olhar da criança, que eu amei. Eu gostei demais desse filme. Eu quero me debruçar mais sobre meu mano François Truffaut. François Truffaut? Enfim, foda-se. 8,5. Média, JP. Calma aí. Média de 7. Ok. Muito bom. 7 de 9. Nicolas Cage não tinha nascido ainda naquela época. Problema do Truffaut que não esperou. É que nem as pessoas das religiões antes do cristianismo existir, né? Tá todo mundo no inferno, mas azar. Ema, né? Ema. Ema. Cada um com seu problema. Já diria o poeta. E para a gente sanar, banhar esse filme, né? Retirar os pecados desse filme, a gente vai agora para o mundo da imaginação e vamos encaixar Nicolas Cage nele. Teremos que ser criativos, hein? Teremos que ser criativos. Lembrei. Opa. O Nicolas Cage, ele sempre dá uma resposta diferente quando perguntam os filmes preferidos dele. Mas em alguma dessas respostas ele já colocou Os Incompreendidos como um dos filmes preferidos dele, hein? Então há uma connection aí. A minha encaixada de Nicolas Cage é que eu queria ver Nicolas Cage como talarico. A gente já viu o Nicolas Cage sendo talarico em Zandali, Uma Mulher para Dois. E foi terrível. Verdade. Para todos os envolvidos. Para todos os envolvidos. Inclusive a audiência. Exatamente. Nem por 20 do podcast Nicolas isso foi bom.
Aqui ele teria uma segunda chance, né, de reparar esse vacilo e talvez ser um bom amante, né, um amante peito cabeludo, cabelos ao vento aqui, né, ele poderia reparar seus pecados também. JP, e você? Eu acho que a escolha óbvia seria o pai do Antoine, porque ele é parecido com o Nicolas Cage, inclusive. É verdade. Tem o faz mesmo sentido. nariz. Mas a escolha minha é a do professor do Antoine, que fica surtando com qualquer movimento que aquele menino faz. E falando francês, então acho que o Nicolas Cage surtando em francês ia ser engraçado. Seria divertido, eu acho. Há um potencial. E tu, PJ? Eu vou partir do corpo docente também, mas eu vou além, porque tem um momento do filme em que tem um professor que fala inglês, que ensina inglês para as crianças, né? Vocês lembram? Nossa, é verdade, Verdade, tem verdade. isso. Entendeu? E aí o Nicolas Cage poderia ser esse professor, né? Eu nunca vi Nicolas Cage falando francês, né? Poderia ser interessante ele dando aulinha lá para as crianças, ele sendo professor que fala sobre o não sei o que, The Girls in the Beach, né? Ele poderia estar lá dando aula de inglês. Nicolas Cage que é da Louisiana, adora a Louisiana, né? Que Louisiana é a França americana. Aí, Verdade. verdade. O meu nome é Luiz. Meu nome é Luiz, minha esposa. Esposa Sana. Eu moro no estado da Louisiana, Estados Por Unidos, onde em anda, vem, cara? Louisiana. Por onde anda? Onde é a Louisiana? Por onde anda Louisiana, né? Onde anda o casal? Forte abraço aí, velho. Mandei Forte abraço. mensagem. dizendo Ouvintes, os 2 downloads que a gente tem em Louisiana, Estados Unidos, é desses 2. Pô, se tiver alguém escutando a gente em Louisiana, por favor, manda um salve aí, cara. Marca a gente. Eu vou ficar muito feliz. Minha esposa Ana, no estado de Louisiana. Saudosos. A gente acabou de falar de um filme e a gente vai indicar mais filmes para vocês. JP, indica filmes aí pro ouvinte. Você sabe que cinema francês não é meu forte porque eu sou um desgraçado que gosta muito de filme japonês, né? Então eu vou indicar aqui um filme também. De quando é esse filme do Truffaut? 59. 59. Pronto, vou indicar um filme do mesmo ano. Opa. Também sobre infância e crianças em condições não ideais, enfim. Mas esse é muito mais leve, é muito mais do bem, que é o filme chamado Bom Dia, Ohio, que é o filme do Yasujiro Ozu, que é um dos maiores aí do cinema japonês. Já vi É só um GIFs. filme dos meninozinhos assistindo televisão e peidando. É muito bom. Foda, Já mano. vi GIFs. Quer quase assistir o filme. Só esse, Jota? Pronto, perfeito. Eu vou indicar também um filme do gênero Menino Malino, né? Mas aqui eu vou para o cinema nacional, o cinema brasileiro. É um filme que tem diversos paralelos com Os Incompreendidos aqui, que também vai falar de crianças em situação de pobreza, né? Tendo que lidar com essas questões, mas também tem ali um certo humor, mas que descamba para tensão e para emoção, que é o filme Rio 40 Graus. Né? Acho que até um tipo de filme que o PJ gosta. É um filme que vai se passar em um dia apenas. Ele vai contar um dia de vida de 5 pivetes que descem de uma favela, né? É um dia em que o rio está especialmente quente e eles descem para vender amendoim na Copacabana. E o filme ele vai construindo esses episódiozinhos dessas crianças, né? As aventuras delas pelas ruas do Rio de Janeiro. É um filmaço, é muito, 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 muito bom. Assistam por aí, Nelson Pereira dos Santos. É um filme que eu quero muito rever, que eu sinto que a época eu gostei, mas conforme eu ia pensando, eu ia gostando mais. Então, se eu rever agora, acho que eu vou gostar ainda mais. E é isso, eu vou ficar só com esse também, Jota. Esse tá no Netflix hoje aí. Se você, Ah, é? Não sabia. Olha aí. se tiver. A gente tá bem economista hoje, viu? Porque eu também vou indicar só um. Vai. Vocês indicaram filme de criança, eu vou indicar filme preto e branco. Que eu lembrei ao ver esse filme, que também tem uma cena que se passa na praia, que também tem criança malina, e que é de um dos meus diretores favoritos, o filme chama Roma, do Alfonso Cuarón, filme de 2018, que conta a história de uma doméstica mexicana, e o filme é basicamente isso, é preto e branco, ele concorreu ao Oscar na época. Eu lembro de ter visto como um dos grandes filmes aí, né, daquela temporada. A Netflix estava começando a investir em filmes para concorrer em grandes premiações, assim, do cinema arte, coisa do tipo. E esse filme eu lembro de ter me impactado bastante, assim, é um filme lindo, 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 a fotografia absurda. Tem cenas de plano sequência bem longos também, assim. Também tem cenas que mostram multidões interagindo. De alguma maneira me lembra muito esse filme dos Incompreendidos. Eu acho que Roma de 2018, Afonso Cuarón, é uma boa pegada. Não é nem a primeira vez que eu pedi de dica, inclusive. Pois é, ele gosta tanto. É o tanto que ele gosta. Ah, é? Verdade. Sei sim, então. Tu, por algum motivo, indicou esse no filme da Batalha do Biscoito Pop Tart.
Não lembro porquê, mas tá registrado aqui, então. Aí é Não, velho, foda. parece- Ah, então vou indicar outro filme, Parece então. Filme francês. Já indiquei o Na Idade da Pedra, já. Ah, não. Já, né? Já de Não indica Perdi Meu Corpo, pô. Isso também. Vou indicar Perdi Meu Corpo, então, pronto. Indicar o Pequeno Já Nicolau, arruma mesmo. então. Pequeno Nicolau. Pequeno Ah, Nicolau, filme bem legal. Infantil, é o Menino Maleninho, da França. Pequeno Pequeno Nicolau é bem legal. Nicolau, pega no meu pé. É, exatamente. É bem bom esse filme, Pequeno Nicolau também. Fica a dica aí. Queria registrar que isso não era um bullying para fazer o PJ indicar outro filme, tá bom? Sim. Mas foi você. O bullying é um bullying culposo, sem intenção de bullyingar. Pô, mas esse faz sentido, pô. O Roma também é meio autobiográfico do Cuarón. Igual esse aqui é do Truffaut. Enfim, falamos bastante. Vamos acabar o episódio. Vamos dar os jabares. Sigam o Podcast Nicolas nas suas redes sociais, @Podcast Nicolas, onde você achar a gente. Siga, meu irmão. Não vai cair o dedo não se você seguir, tá ligado? Ou melhor, vai cair se você não seguir. Eu estou apontando para você agora. Imagine eu apontando dramaticamente para você e mandando você pegar esse seu dedo e seguir. E também abrir a sua carteira e me dar dinheiro no apoia.se/Nicola. Podcast Nicolas. Apoia.se/Podcast Nicolas. Exatamente, vai lá se você tiver um dinheirinho sobrando e quiser me ajudar a pagar as contas, pagar uma merenda, né? Vá lá e contribua com o valor que você achar mais adequado. Se você não puder, que eu sei que tá fueda pra todo mundo, dê RT, pô. RT é de graça, compartilha. Chega nas suas amizades e fala, pô, meu irmão, eu sei que hoje você está pensando sobre Truffaut. Escuta esse podcast aqui. Vá lá agora na DM da gata que você está queixando. Chegue na gata que você deu match, ou no gato, obviamente, né? Nunca se sabe aí, né? Você decide. Ou negate. Ou negate, você decide. Chegue no seu esquema, ou no seu desejo esquema e manda um link desse podcast. Essa pessoa que recebeu esse link e que está escutando exatamente agora, vai saber que você quer dar uns beijos nela, porque eu estou contando, eu estou lhe expondo. Viu, ouvinte? Manda assim, ó. KKKK, escuta isso. Olha aí. Sem mais contexto. Quando chegar aqui, a pessoa vai se tocar. E se der certo, eu quero ser padrinho de casamento. Obrigado. Eita. E se der errado ou der certo, mande um comentário lá no Spotify. Exatamente. Se der errado, o dia que você foi incompreendido. Exatamente. Mas aí, se você quiser seguir a minha pessoa, Roberto Dinei, você procura @Rudilonia no site X e Rudilonia no Letterboxd. E se você quiser seguir o Pedro PJ Brandão, não precisa, porque o algoritmo vai te entregar ele, porque ele é pop. Eu já falei. Mas se você quiser saber só por curiosidade, diga aí, PJ. HQ sem roteiro. Foda, olha aí. Sucinto, rápido, direto. Vive você, JP Martins. E eu sou JP_Martins no Letterboxd e João Paulo em outros lugares. E o próximo filme, hein? Eu real não lembro qual é o próximo filme. Quem aí pode se acusar? E no próximo programa, a gente vai assistir um filme que eu tava doido pra ver, que eu nunca vi, de duas diretoras que eu adoro há muito tempo. Elas são diretoras de um dos meus filmes favoritos, as irmãs Wachowski. Vamos assistir Matrix? Não, porque o primeiro filme que elas fizeram na vida foi Bound, que eu não sei como é a tradução em português. Aí depois a gente vai ver qual é. É bom demais. É Bound. O filme que em português se chama Ligadas pelo Desejo. Opa, forte, hein? Forte, muito forte. Vai ganhar o top traduções da temporada com o Na Mira do Crime, pô. E muito forte. Ligados pelo Desejo é um nome muito bom. Vamos ver pra próximo Locador Nicolas. Falou.